E aí pessoal, vamos dar sequência a mais um vídeo das lendas dos judeus. Vamos continuar na saga de Moisés. Se você é novo, eu sempre dou esse recado. Eu me chamo Hudson e esse não é um vídeo único, é uma continuação. Estamos no final do volume 2 e são 4 volumes das lendas dos judeus. A gente está no capítulo 4, no último capítulo do volume 2. Se você é novo, entra no canal, vai em playlist, vai estar tudo organizado desde o volume 1, são vários vídeos, vários episódios. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Eu vou compartilhar a tela com você e vou mostrar o episódio passado. Moisés visita o paraíso e o inferno. E agora, quando Moisés se virou para ver a grande visão, que a sarça não estava consumida, ele ouviu uma voz lhe chamando. Não te aproximes daqui. Essas palavras eram para transmitir que a dignidade a ser conferida a ele, Deus pretendia que Moisés fosse pessoalmente, não seus descendentes. E além disso, ele foi avisado para não arrogar honras designadas para outros, como sacerdócio, que pertenceria a Arão e seus descendentes, ou a realeza, que pertenceria a Davi e à casa de Davi. Novamente a voz falou: Tira os sapatos dos teus pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Essas palavras transmitiam o desejo de Deus de que ele cortasse todo o vínculo que o unisse com as preocupações terrenas. Ele deveria até mesmo desistir de sua vida conjugal. Então, o anjo Miguel falou a Deus: Ó Iá do mundo, pode ser teu propósito destruir a humanidade? A bênção só pode prevalecer se o homem e a mulher estiverem unidos, e ainda assim tu ordenaste que Moisés se separasse de sua esposa. O Criador respondeu dizendo: Moisés gerou filhos, ele cumpriu seu dever para com o mundo. Desejo que ele se una agora à presença, para que ela possa descer à terra por sua causa. Deus falou ainda mais dirigindo-se a Moisés: Tu vês apenas o que acontecerá no futuro próximo, que Israel receberá a Torá no monte Sinai. Mas eu contemplo o que vem depois, como o povo adorará o boi, cuja figura eles verão em minha carruagem, mesmo enquanto minha revelação será feita no Sinai. Assim, eles excitarão minha ira. No entanto, embora eu conheça toda a perversidade de seus corações, onde eles se rebelarão contra mim no deserto, eu os redimirei agora, pois conceda ao homem o tratamento que ele merece por suas ações presentes, não o que ele merecerá no futuro. Eu prometi a seu pai Jacó: eu descerei contigo ao Egito e certamente também te farei subir novamente. E agora eu me dirigirei para lá, para trazer Israel de acordo com minhas palavras a Jacó, e levá-los à terra que jurei a seus pais, que sua semente a herdaria. Enquanto o tempo de aflição que eu havia designado para sua semente e minha revelação a Abraão não fosse passado, não dei ouvidos às súplicas e ao gemido de seus filhos. Mas agora chegou o fim. Portanto, vá diante do faraó para que ele demita meu povo. Se tu não trouxeres a redenção, nenhum outro o fará, pois não há outro que possa fazê-lo. Em ti, Israel espera. E em ti, Israel espera. O assunto está somente em tuas mãos, Moisés. Moisés, no entanto, recusou-se a assumir a missão. Ele disse ao Criador: Tua promessa, Jacó, foi: eu certamente te farei subir outra vez do Egito. Tu te comprometeste a fazê-lo tu mesmo, e agora é teu propósito me enviar para lá. E como de fato seria possível para mim realizar esta grande questão para tirar os filhos de Israel do Egito? Como eu poderia fornecer-lhes comida e bebida? Muitas são as mulheres em trabalho de parto entre eles. Muitas são as mulheres grávidas e as crianças pequenas. De onde obterei iguarias para aquelas que deram à luz a bebês? Onde doces para grávidas e onde petisco para os pequenos? E como posso me aventurar aí entre os bandidos e assassinos egípcios? Pois tu está me ordenando ir aos meus inimigos, aqueles que estão à espreita para tirar minha vida. Por que eu arriscaria a segurança da minha pessoa, visto que não sei se Israel possui méritos que os tornam dignos de redenção? Contei os anos com cuidado e descobri que apenas 210 se passaram desde a aliança das partes feita com Abrão, e naquela época tu ordenaste 400 anos de opressão para sua semente. Mas Deus anulou todas suas objeções. Ele falou a Moisés dizendo: Eu estarei contigo. O que tu desejares eu farei, para que a redenção seja verdadeiramente realizada através de mim, de acordo com a minha promessa a Jacó. Os pequenos que Israel levará para fora do Egito, eu proverei com comida por 30 dias. Isso te provará de que maneira suprirei as necessidades de todos. E como eu estarei ao teu lado, tu não precisas temer nenhum homem.
Respeitando tua dúvida se Israel merece ser redimido, esta é minha resposta. Eles terão permissão para sair do Egito por conta dos méritos que adquirirão nesta montanha, ou receberão a Torá através de ti. E teu cálculo do fim não está correto, pois os 400 anos de escravidão começaram com o nascimento de Isaque, não com a descida de Jacó para o Egito. Portanto, o fim designado chegou. Persuadido agora da resolução inalterável de Deus de usá-lo como seu instrumento na redenção de Israel do Egito, Moisés implorou a Deus que lhe concedesse conhecimento de seu grande nome, para que ele não fosse confundido se os filhos de Israel o pedissem. Deus respondeu dizendo: Tu desejas saber o meu nome? Meu nome é de acordo com meus atos. Quando julgo minhas criaturas, sou chamado Elohim, juiz. Quando me elevo para lutar com os pecadores, sou Lord Sebaot, Yah Tsevaot, o Criador, o Todo-Poderoso dos Exércitos. Quando espero com longa paciência pela melhora do pecador, meu nome é El Shaddai. Quando tenho misericórdia do mundo, sou Adonai. Mas aos filhos de Israel dirás que eu sou aquele que era, que é e que sempre será. Eu sou aquele que estás com eles em sua escravidão agora, e aquele que estará com eles na escravidão do tempo vindouro. Em resposta às últimas palavras de Deus, Moisés disse: Basta a cada dia o seu mal. E Deus consentiu. Ele admitiu que não era apropriado forçar o conhecimento do sofrimento futuro sobre Israel em um presente que era ele próprio cheio de maldade e tristeza. Yah disse a Moisés: Minhas palavras sobre o futuro foram destinadas somente a ti, não também a eles. Diga aos filhos de Israel, além disso, que ao meu comando um anjo pode estender sua mão do céu e tocar a terra com ela. E 3 anjos podem encontrar espaço sob uma árvore, e minha majestade pode preencher o mundo inteiro. Pois quando era minha vontade, ela apareceu a Jó em seu cabelo, e novamente quando eu desejava o contrário, ela apareceu em um espinheiro. Mas a comunicação mais importante de Deus a Moisés a respeito dos nomes divinos foram as palavras a seguir: Em misericórdia criei o mundo, em misericórdia eu o guio, e com misericórdias retornarei a Jerusalém. Mas aos filhos de Israel dirás que minha misericórdia sobre eles é por causa dos méritos de Abraão, Isaque e Jacó. Quando Moisés ouviu essas palavras, ele falou a Deus dizendo: Há homens que transgridem após a morte? E quando Deus lhe assegurou que não era possível que os mortos pecassem, Moisés perguntou novamente: Por que então é que tu te revelaste a mim no início como o Deus de meu pai e agora o ignoras? Então Deus disse: No começo era meu propósito me dirigir a ti com palavras lisonjeiras. Mas agora tu ouves toda a verdade exata. Eu sou apenas o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés orou a Deus, suplicando-lhe que revelasse seu grande e santo nome a ele, para que pudesse invocá-lo com ele e assegurar a realização de todos os seus desejos. O Todo-Poderoso concedeu a oração de Moisés, e quando os celestiais souberem que ele havia revelado o segredo do nome inefável, eles chamaram: Bendito és tu, ó Yah, gracioso, doador do conhecimento. Deus sempre considera a honra dos anciãos de um povo. E ele ordenou a Moisés que reunisse os de Israel e anunciasse a redenção que se aproximava a eles. E como Deus sabia de antemão como a obstinação do faraó se manifestaria, ele a fez saber a Moisés imediatamente, para que ele não reprovasse Deus mais tarde com a perversidade do rei egípcio. Vamos dar continuidade. Moisés é punido por sua teimosia. Apesar de todas essas salvaguardas, Moisés ainda não estava pronto para aceitar a missão que Deus desejava impor a ele. Ele persistiu em insistir com seus medos, dizendo: Mas eis que eles não acreditarão em mim, nem ouvirão a minha voz, pois dirão: O Todo-Poderoso não te apareceu. E o Criador lhe disse: O que é isto em tua mão? E ele disse: Uma vara. E Yah disse: Tu mereces ser castigado com ela. Se não pretendias tomar minha missão sobre ti, deveria ter dito isso no começo. Em vez disso, tu te contiveste com tua recusa, até que eu te revelaste o grande segredo do nome inefável, para que pudesse conhecê-lo, se os filhos de Israel te perguntassem a respeito. E agora tu dizes: Eu não irei. Agora, portanto, se não executares minha ordem para ti, ela será executada por esta vara. Era meu desejo distinguir-te e fazer de ti meu instrumento para fazer muitos milagres. Mas tu mereces um castigo por teres suspeitado da falta de fé dos meus filhos. Os filhos de Israel são crentes e filhos de crentes, mas tu te mostrarás de pouca fé na tua carreira, e como segues o exemplo da serpente caluniadora, assim serás punido com lepra,
com a qual a serpente foi punida. O Todo-Poderoso Yah então ordenou a Moisés que colocasse sua mão em seu peito e atirasse novamente. E quando ele atirou, eis que sua mão estava leprosa, tão branca quanto a neve. E o Criador ordenou que ele colocasse sua mão em seu peito novamente, e ela se tornou novamente como sua outra carne. Além de ser um castigo por suas palavras precipitadas, a praga em sua mão era para lhe ensinar que, assim como o leproso contamina, assim os egípcios contaminaram Israel. E assim como Moisés foi curado de sua limpeza, assim o Criador purificaria os filhos de Israel da poluição que os egípcios trouxeram sobre eles. A segunda maravilha conectada com a vara de Moisés também transmitia um duplo significado, pois apontava para a redenção vindoura de Israel e ensinou a Moisés uma lição específica. Amando de Deus, Moisés lançou sua vara no chão, e ela se tornou uma serpente, para mostrar a ele que quando ele difamou Israel, ele estava seguindo o exemplo da serpente abusiva, e também para mostrar a ele que o grande dragão que jaz no meio dos rios do Egito, embora ele agora estivesse cortando Israel com seus dentes, seria tornado inofensivo como uma vara de madeira, que não tem poder para morder. E novamente, através do terceiro milagre que lhe foi ordenado a realizar, Deus transmitiu a Moisés o que aconteceria nos últimos anos de sua própria vida. O sinal que ele lhe deu foi para lhe fazer saber que, antes que a água viesse, sangue fluiria da rocha em Meribá, quando Moisés a golpeasse após proferir as palavras apressadas e impacientes que estavam destinadas a trazer morte sobre ele. Por 7 dias, o Criador instou Moisés a empreender a missão que ele desejava que ele executasse. Ele recorreu à persuasão para que os pagãos não dissessem que ele abusou de seu poder como governante do mundo, forçando os homens a fazerem seu serviço contra a vontade deles. Mas Moisés permaneceu obstinado. Ele não pôde ser conquistado. Ele disse: Tu me fazes mal a me enviar ao faraó. No palácio do rei egípcio há pessoas que sabem falar as 70 línguas do mundo. Não importa qual língua o homem possa usar, há alguém que o entende. Se eu tivesse como teu representante e eles descobrissem que não sou capaz de conversar nas 70 línguas, eles zombariam de mim e diriam: Eis que este homem finge ser o embaixador do Criador do mundo e ele não pode falar as 70 línguas. A isto o Criador respondeu como se segue: Adão, que não foi ensinado por ninguém, podia dar nomes aos animais nas 70 línguas. Não fui eu que o fiz falar? Que incrível, me arrepiei aqui. Que passagem linda isso aqui. Muito lindo. Moisés ainda não estava satisfeito. Ele continuou a insistir com objeções e disse: Ó Yah, Criador do mundo, tu me incumbirias de tarefas de castigar o Egito e redimir Israel, e estou pronto para ser teu mensageiro. Mas é apropriado que um homem execute 2 tarefas ao mesmo tempo? Não, meu senhor, pois serão necessários 2 homens. O Criador respondeu e disse: Moisés, eu sei bem que tens em mente com teu pedido, para ser teu companheiro na missão que te designo. Sabe, portanto, que o Espírito Santo já veio sobre teu irmão Arão, e agora mesmo ele está te esperando no caminho do Egito. E quando seus olhos pousarem em ti, ele se alegrará. Além disso, o Criador falou a Moisés dizendo: Quando apareci para ti pela primeira vez, tu era manso e escondeste teu rosto, para não ver a visão. De onde vem agora esta tua afronta, que te diriges a mim como um servo seu senhor? Tu falas muitas palavras de longe. Por acaso pensas que não tenho mensageiros, hostes, serafins, alfanim, anjos ministradores e rodas de Merkabá para enviar ao Egito para trazer meus filhos de lá? Que dizes: envia pela mão daquele a quem tu queres enviar. Em verdade, tu mereces castigo severo. Mas o que posso fazer, visto que sou mestre da misericórdia? Se escapares impune, tu o deves a teu pai Arão. Se escapares impune, tu o deves a teu pai Arão, que prestou grandes serviços em prol da preservação do povo de Israel no Egito. Mas Moisés respondeu: Ó Yah, o Criador do mundo, eu, um profeta e filho de um profeta, obedeci a tuas palavras somente após muita hesitação, e não posso esperar que o faraó, um homem perverso e filho de um homem perverso, e os egípcios, um povo desobediente, e os filhos de um povo desobediente, deem ouvidos às minhas palavras. Ó Yah, tu me envias ao Egito para redimir 70 miríades do teu povo da operação dos egípcios. Se fosse uma questão de libertar algumas centenas de homens, seria uma empreitada suficientemente difícil. Quão mais severa é a tarefa de libertar 70 miríades do domínio do faraó.
Se tu tivesse chamado os egípcios para abandonarem seus maus caminhos, logo depois que começaram a escravidar Israel, eles poderiam ter ouvido as tuas admoestações. Mas se eu fosse e falasse com eles agora, depois que eles governaram Israel por esses 210 anos, o faraó diria: se um escravo serviu seu senhor por 10 anos e nenhum protesto foi feito, fez-se ouvir de qualquer parte. Como pode um homem conceber a ideia de repente tê-lo libertado? Em verdade, ó Criador do mundo, a tarefa que me puseste é pesada demais para as minhas forças. Moisés disse ainda: eu não sou um homem eloquente, nem consigo ver de que utilidade as palavras podem ser neste assunto. Tu estás me enviando a alguém que é um escravo, ao faraó da tribo de Cã, e um escravo não será corrigido por palavras. Eu concordo em ir em tua missão somente se tu me investires com o poder de castigar o faraó com força bruta. A essas palavras ditas por Moisés, Deus respondeu: não te incomodes por não seres um orador eloquente. Fui eu que fiz a boca de todos os que falam, e eu que tornei os homens mudos. Um eu faço ver, outro eu faço cego. Um eu faço ouvir, outro eu faço surdo. Se eu tivesse desejado, tu terias sido um homem de fala rápida. Mas eu desejei mostrar uma maravilha através de ti. Sempre que eu quiser, as palavras que eu lanço em tua boca sairão sem hesitação. Mas o que tu dizes sobre um escravo, que ele não pode ser corrigido por palavras, é verdade. E portanto eu te dou minha vara para o castigo do faraó. Mas Moisés ainda se manteve firme. Ele levantou outras objeções. Seu neto, ele disse, está mais próximo de um homem do que do seu sobrinho. No entanto, quando Ló foi levado cativo, tu enviaste anjos para ajudar o sobrinho de Abraão. Mas agora, quando a vida de 70 miríades de descendentes lineares de Abraão está em jogo, tu me enviaste, e não os anjos. Quando a escrava egípcia Agar estava em perigo, tu enviaste 5 anjos para ficar ao lado dela, e para redimir 70 miríades dos filhos de Sara. Tu me enviaste. Ó Criador, envia, eu te peço, pela mão daquele a quem tu enviarás nos dias vindouros. A isso o Criador respondeu dizendo: eu não disse que te enviarei a Israel, mas ao faraó, e aqueles de quem fizeste menção. Eu enviarei a Israel no fim dos dias. Elias aparecerá a eles antes do grande e terrível dia. Se Moisés se recusou a fazer a missão de Ar, havia uma razão. Deus havia revelado a ele os tesouros da Torá, da sabedoria e do conhecimento, e o futuro de todo mundo. Agora ele viu na câmara interna de Deus fileiras de estudiosos e juízes interpretando a Torá de 49 maneiras diferentes, enquanto estavam sentados no pátio de pedras lavradas. E ele viu, além disso, o Rabino Akiva explicando o significado das coroas sobre as letras. Então disse Moisés: não me importa em ser o mensageiro de Deus, que ele envie um desses grandes estudiosos. Então Deus ordenou ao anjo da sabedoria que levasse Moisés a um lugar de miríades de estudiosos, todos interpretando a Torá, e todos fazendo uso da fórmula. Esta é uma halahá revelada a Moisés no Monte Sinai. Agora Moisés reconheceu que mesmo os maiores estudiosos das gerações futuras dependeriam dele, e então finalmente ele estava pronto para executar a missão que Deus desejava colocar sobre ele. Mas Moisés teve que pagar caro por ter hesitado na execução da ordem divina. Deus disse a ele: foi designado que tu serias sacerdote e Arão seria o levita. Porque recusaste executar a minha vontade, tu serás o levita e Arão será o sacerdote. Uma punição que não caiu sobre Moisés pessoalmente, mas apenas sobre seus descendentes, todos os quais são levitas. Quanto a si mesmo, ele realizou um serviço sacerdotal no tabernáculo. Moisés disse a Deus: tu tens falado comigo agora há muitos dias. No entanto, ainda sou lento de falar e de língua lenta. Por isso, ele recebeu outra punição. Deus disse a ele: eu poderia te transformar em um homem novo e te curar de tua fala imperfeita, mas porque tu preferiste tais palavras, eu me abstenho de te curar. Impressionante esse episódio. Eu vou continuar gravando assim, pessoal, sem botar imagem, porque quando eu comecei aqui, lá no volume 1, eu fiz todos com edição de imagem, dava bastante trabalho, era um episódio para eu preparar para a semana toda. E eu era solteiro, estava solteiro, tinha tempo à vontade, estava desempregado, solteiro. E agora não, agora eu tô com filho, eu tô com pouco tempo. Então eu botei os pesos na balança e vi que não vai dar para fazer edição não. Quem quiser acompanhar comigo na leitura, seja bem-vindo, a gente vai acompanhar junto.
São poucos os episódios que eu leio antes de gravar. Esse aqui mesmo eu não li antes. Fiz a leitura junto com vocês aqui, beleza? Deixa aí nos comentários aí o que você achou. Não esqueça de deixar seu like para o vídeo ficar mais relevante, o YouTube recomendar para mais pessoas. Se quiser ser apoiador do canal, doe aí qualquer quantia pelo Pix, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 1000, quanto você quiser. Qualquer quantia é bem-vinda para ajudar nessa obra. E fique na Shalom de A. Até a próxima.